Gênesis capítulos 6 a 11, Moisés capítulo 8. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Vem e segue-me estudo pessoal e familiar, Velho Testamento 2022. As histórias nas Escrituras muitas vezes nos ensinam várias lições espirituais. Ao ler sobre o grande dilúvio e a Torre de Babel, busque inspiração sobre como esses relatos se aplicam a você. Registre suas impressões. Gerações de leitores da Bíblia têm sido inspirados pela história de Noé e o dilúvio, mas nós, que vivemos nos últimos dias, temos uma razão especial para prestar atenção a isso. Quando Jesus Cristo ensinou como devemos estar atentos à sua segunda vinda, ele disse: "Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem." Joseph Smith, Mateus capítulo 1, versículo 41. Além disso, expressões que descrevem a época de Noé como corrompida e cheia de violência poderiam facilmente descrever nossa época. Gênesis capítulo 6, versículos 12 e 13. Moisés capítulo 8, versículo 28. A história da Torre de Babel também parece aplicável aos nossos dias, com sua descrição de orgulho seguida de confusão e divisão entre os filhos de Deus. Esses relatos antigos são valiosos não apenas porque nos mostram que a iniquidade se repete ao longo da história. Mais importante, eles nos ensinam o que devemos fazer. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Moisés 8:27. Apesar da iniquidade a seu redor. E as famílias de Jared e seu irmão buscaram ao Senhor e foram levadas para longe da iniquidade de Babel. Vereter capítulo 1, versículos 33 a 43. Se nos perguntamos como manter a nós e a nossa família em segurança em meio à corrupção e à violência de nossa época, as conhecidas histórias desses capítulos têm muito a nos ensinar. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Gênesis capítulo 6, Moisés capítulo 8. Teremos segurança espiritual se seguirmos o profeta do Senhor. Graças ao Evangelho restaurado, sabemos muito mais sobre Noé do que o que é encontrado no Velho Testamento. A tradução inspirada de Joseph Smith de Gênesis capítulo 6, encontrada em Moisés capítulo 8, revela que Noé foi um dos grandes profetas de Deus. Ele foi ordenado e enviado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, andou e falou com Deus, e foi escolhido para restabelecer os filhos de Deus na terra após o dilúvio. Ver também Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith, 2007, páginas 109 e 208. O que você aprendeu sobre profetas com as experiências de Noé? Ao ler sobre a época de Noé, você notará semelhanças com nossos dias. Por exemplo, Moisés capítulo 8, versículos 18, 20 e 21, 23 e 24. Rejeição dos servos de Deus. Moisés capítulo 8, versículo 21. Complacência e mundanidade. Moisés capítulo 8, versículo 22. Fantasias e pensamentos maus. Moisés capítulo 8, versículo 28. Corrupção e violência. O que os profetas têm ensinado atualmente sobre o Evangelho de Jesus Cristo que pode mantê-lo seguro no mundo de hoje? Ao ler sobre as experiências de Noé, o que o inspira a seguir os profetas hoje em dia? Ver também Mosias 13:33, Doutrina e Convênios, seção 21, versículos 4 a 7. Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17. Sinais e símbolos nos ajudam a lembrar de nossos convênios com o Senhor. Os convênios do Evangelho podem ser representados por um sinal, um símbolo ou um gesto. Gênesis 9:12. Por exemplo, pense em como o pão e a água do sacramento ou as águas do batismo trazem à mente verdades sagradas relacionadas aos seus convênios. De acordo com Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17, o que um arco-íris lhe traz à mente? O que a tradução de Joseph Smith, Gênesis capítulo 9, versículos 21 a 25, apêndice da Bíblia, acrescenta ao seu entendimento?
Porque o Senhor quer que você se lembre dele e dos convênios que fez. Ver também Garrett W. Gong. Recordá-lo sempre. Ali Arrona, maio de 2016, página 108. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. O único caminho para alcançar o céu é seguindo Jesus Cristo. A antiga Babel, ou Babilônia, tem sido usada como um símbolo de iniquidade e mundanismo há muito tempo. Ver Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 a 10, Doutrina e Convênios, seção 133, versículo 14. Ao estudar Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9, pondere sobre as percepções do profeta Mormon, que escreveu que foi Satanás que pôs no coração do povo a ideia de construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. Elamã 6:28. Ver também versículos 26 e 27. Que advertências a história da Torre de Babel tem para você? Ver também Salmos 127:1. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Gênesis capítulos 6 a 8. Como você pode usar a história da Arca de Noé para ensinar sua família sobre como seguir o profeta pode nos manter espiritualmente seguros? Ver Noé, Histórias do Velho Testamento. Talvez sua família possa trabalhar juntos para construir um simples barco de brinquedo usando papel ou blocos. Ao ler Gênesis capítulos 6 e 7, compare a segurança fornecida pelo barco com a segurança que encontramos ao seguir o profeta. Vocês podem conversar sobre um conselho recente do profeta e escrever as palavras de conselho dele em seu barco. O que mais Deus nos deu que pode ser comparado à arca que salvou a família de Noé? Esses recursos sugerem algumas respostas, embora existam muitas outras. Segundo Nef, capítulo 9, versículos 7 a 13. Doutrina e Convênios, seção 115, versículos 5 e 6. E a mensagem do presidente Russell M. Nelson, Tornar-nos Santos dos Últimos Dias Exemplares. Li Arrona, novembro de 2018, página 113. Moisés, capítulo 8, versículo 17. O que significa que o Espírito do Senhor luta conosco? Ver 1 Nef 7,14, Doutrina e Convênios 1,33. Quando sentimos o Espírito lutando conosco? Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17. Talvez seja uma boa ideia as crianças menores desenharem ou colorirem um arco-íris enquanto você fala sobre o que ele representa. Ver também tradução de Joseph Smith, Gênesis capítulo 9, versículos 21 a 25, apêndice da Bíblia. Vocês também podem falar sobre coisas que nos ajudam a lembrar de nossos convênios, como o sacramento, que nos ajuda a lembrar de nosso convênio batismal de seguir Jesus Cristo. Ver Doutrina e Convênios, seção 20, versículos 75 a 79. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Pode ser útil ler Éter capítulo 1, versículos 33 a 43, quando sua família estudar Gênesis capítulo 11 e aprender sobre a Torre de Babel. O que aprendemos com as famílias de Jared e de seu irmão que pode ajudar nossa família a encontrar segurança espiritual apesar da iniquidade no mundo? Que lições adicionais aprendemos com Noé e sua família ao enfrentarem um desafio semelhante? Ver Moisés, capítulo 8, versículos 13, 16 a 30. Para mais ideias sobre como ensinar as crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. Segue o Profeta. Músicas para crianças, páginas 58 e 59. Terceira estrofe. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Compartilhe suas experiências. Ao compartilhar o que aprendeu com as Escrituras, você não apenas abençoa os outros, mas também aprofunda seu próprio entendimento. O que você se sente inspirado a compartilhar das Escrituras com sua família, seus amigos ou os membros da ala?